Bom, então estamos gravando. Bom dia, bem-vindos mais uma vez à aula de instalações elétricas industriais, hoje do dia 20 do 5, né? Então, na nossa última aula, a gente viu aqui, né, a gente está no capítulo de dimensionamento da seção mínima dos condutores, né, o capítulo 3 aí do livro do Mamed. Na última aula, a gente viu o segundo critério aí para dimensionar a seção mínima do condutor fase, né? Eu passei as fórmulas aqui para vocês, quando o circuito é monofásico ou bifásico, quando ele é trifásico, né? E essa fórmula aqui também para calcular a queda máxima de tensão, certo? A gente viu aqui algumas tabelas e fez esse exemplo 4, né? O que eu fiz? Eu dei uma editadinha nesse exemplo 4 aqui da seguinte maneira. Eu criei uma letra B, né? Então eu chamei de letra A e letra B, né? No caso, o exercício dava aqui uma distância de 150 metros, né? Que para os seguintes comprimentos do circuito. Posso até deixar isso aqui. 150 metros e 1.500 metros. Aí eu criei uma letra B com 1.500 metros. Porque como eu falei que ia fazer esse exercício junto com vocês, eu falei, faz sentido eu fazer o mesmo exercício que eu já tenho a resolução, né? Então vamos criar um exercício aqui, uma letra B com um comprimento grande, para ver se vai alterar, né? Porque aqui, pela a resolução que eu tinha passado aqui para vocês, né? Fazendo o cálculo para 150 metros, a gente descobriu aqui na hipótese 1, né, que teria que usar um cabo aqui de 69,44 milímetros para uma queda de tensão de 2,69 e para uma queda de tensão de 5%, que era a queda máxima permitida ali, eu teria que usar um cabo de tensão, um cabo de bitola de 37,36, né? Então, assim, a gente viu que no final das contas, o cabo a ser utilizado seria pelo primeiro critério da capacidade de corrente, né? Que era o de 95. Então, a gente seguindo esses dois critérios, acabou vendo aqui que era para seguir ainda o primeiro critério. Então, eu dei uma exagerada aqui no comprimento do cabo, para a gente ver se agora com um cabo bem maior, eu vou ter que adotar o segundo critério e não o primeiro. Se vai dar uma. Se aqui vai ser maior, né? Então, assim, acredito que vai ser, tá? Mas eu ainda não fiz esse exercício, é a primeira vez que eu vou fazer. Pensei nisso é, é, depois da nossa última aula, né? Nessa proposta, e eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício aqui, esse exercício junto, isso aqui que seria aqui a letra B, né? Exemplo de aplicação 4, letra B, tá? Então, deixa eu. Vocês chegaram a tentar fazer esse exercício, a refazer ele aí em casa? Tiveram tempo para isso ou nada? Aí eu fiz.
Só que eu fiz só a letra A, né? Igual que você colocou a letra B pra fazer, né? Né, foi agora. Ah, coisa boa. Deu uma praticada. Bom, então vamos fazer junto aqui. Vamos fazer junto aqui para ver o que que vai suceder. Minha mesa digitalizadora parece que deu uma desconfigurada. O drive da mesa não está respondendo. Em um dispositivo conectado. Vai assim mesmo. É porque ela desconfigurou que aí ela tá pegando ao alcance das minhas duas telas, né? Aí eu perco aqui um pouco. Geralmente eu deixo só de uma tela que eu escrevo para mim não perder aqui a noção de espaço, né? Então vou ter que escrever bem mais pertinho aqui e para não ficar muito grande. Ela tá pegando o comprimento aqui das duas telas. Mas vai assim mesmo. Aí, tipo, ela fica bem mais rápida aqui, assim, eu movo pouco, ela move muito. Tipo, quando você bota o mouse mais rápido, sabe? Tá ligado? Só tentar fechar isso aqui para ver se vai mudar alguma coisa. Desconectar e conectar aqui. Independente aqui, ela tá. Danado. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, todo exercício, né, o que eu indico já de cara, é sempre a gente anotar os dados aí do exercício. Então, tira aqui no cantinho e vai anotando, ó. Então, aqui eu tenho calcular a seção do condutor que liga um QGF ao CCM, sabendo que a carga é composta por 10 motores de 10 CV, né? Então, aqui, ó, né, eu tenho 10 motores
de 10 CV, né? Esses motores são de 4 polo 380. Quatro polos 380 volts. Fator de serviço unitário. Fator de serviço 1.0. Adotar condutor unipolar isolado em PVC, tá? Instalado no interior de canaleta, ventilado admitindo uma queda de tensão de 5%, tá? Então, minha queda de tensão, né, máximo, meu delta V máximo, igual a 5%, né? Aí o comprimento, aqui, no caso, a gente está fazendo aqui para a letra B, né? B, que é 150. Nossa, tá muito ruim. Aqui, 4B. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que dar uma reiniciada aqui no meu computador, porque tá muito ruim, para ver se dá certo aqui no Drive. Vai tentando fazer esse exercício agora, né, considerando essa distância aí de 1.500, né, e aí eu volto aqui e a gente faz junto, tá? Eu vou cair aqui da chamada, mas aí vocês podem continuar aqui, daqui a pouco eu volto. E aí vocês vão tentando fazer aí até eu voltar, beleza? Beleza, Arthur.
Fala, turma. Voltei. Acho que agora vai dar certo. Funcionou aqui. Agora tá pegando só o comprimento dessa tela aqui, igual eu tinha configurado. Bom, vamos lá. Isadora e o Thiago não apareceu ainda não, mas vamos tocando o bonde aqui. Bom, então aqui a gente já anotou alguns dados, tá? Outros dados que a gente vai precisar, né? Aqui no caso, como eu tô a letra B, a gente está fazendo a letra B, então o comprimento do circuito, nesse caso o LC, vai ser de 1.500 metros, certo? Essa diferença de escrever 1.500 metros, né? Outro dado que a gente vai precisar aqui vai ser o rendimento desse motor, tá? O cosseno φ desse motor, né? Desse cosseno φ eu vou ter que achar esse ângulo, quanto que vale esse ângulo aqui, a partir do cosseno φ eu acho que eu consigo achar esse ângulo aqui, tá? E outra coisa que eu vou ter que achar também vai ser o valor de R e o valor de X. O valor de R e o valor de X, que você vai, que é a resistência e a indutância, né? Isso aqui vai perguntar na fórmula, tá? Outro dado que eu tenho que ter vai ser o método de referência, né? Meu método de referência, porque eu sei que ele é isolado em PVC, e aí eu tenho que saber que o meu método de referência, né? Então, são as informações que a gente tem. Aqui já está preenchida. Então, esse rendimento, esse cosseno φ, né, que é o fator de serviço, a gente encontra pela tabela do livro, né, que é a 6.4. Então, vem nessa tabela aqui, né, tabela 6.4, e aí vou aqui, eu sei, e aí aqui vou pegar, né, a partir dos dados que eu tenho lá do exercício, que é um motor de 10 CV, 4 polo, 380, tá? Ah, tá, outra informação também que eu pedi aqui, ó, utilizar o IC pela tabela 6.4. Então, essa corrente, né, também eu vou pegar essa corrente por essa tabela também, tá? Então, vou colocar, vou baixar esse aqui um pouquinho, que eu quero achar, eu vou achar também o meu IC, né? O IC eu vou pegar pela tabela, tá? Então, motor de 10 CV, 4 polo, 380, né? Então, eu venho aqui na tabela, ó, a corrente para 380 é 1, 2, 3, essa quarta coluna, né? O fator de serviço, essa coluna aqui, mais ou menos do meio, e o rendimento é essa última, tá? Então, essa quarta coluna aqui eu vou pegar a corrente como motor de 10 CV, 4 polo. 4 polo. Tá aqui 10 CV, ó, vou dar uma aproximada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa aqui, né? Então, eu tenho uma corrente de 15,4, né? Então, minha corrente é de 15,4. O IC aqui, ele vai ser de 15,4 amperes, certo? Aí aqui,
Nessa aqui, coluna, eu tenho o fator de potência, né, que vai ser 0,85, e o rendimento 0,86. Então, o fator de potência que é o cosseno φ aqui, 0,85, e o rendimento 0,86, tá? Tá, aqui, ó, 0,85, né, que é o fator de potência, e o rendimento aqui em cima, 0,86. Dessa tabela aqui, seriam essas informações que eu teria que pegar. Aí o ângulo que eu vou precisar aqui, né, eu pego, igual eu mostrei para vocês, a gente faz aqui pela calculadora, né, pela calculadora aqui, eu vou fazer o quê? O cosseno a menos 1. Vou fazer aqui, ó, o cosseno a menos 1 de quê? De 0,85, 0,85. Aqui eu encontro o meu ângulo, que é de 31,788, né? 31, Ô, Arthur, oi? a gente não tá vendo a sua tela, não. A gente tá vendo só você. Ai, ai, ai. Ah, tá, é porque depois que voltou, eu esqueci de compartilhar de novo. Valeu aí pela observação. Eu tô fazendo aqui, anotando os... Ai, hoje tá difícil. Eu tava aqui, ó, mostrando para vocês o livro, né? Os valores lá que a gente pegou aqui pela tabela 6.4, né, ó. Motor de 10 CV, corrente para 380 é 15,4, fator de serviço 0,85, rendimento 0,86. Anotei os dados aqui. E agora estou fazendo o cosseno a menos 1 de 0,85 para achar esse ângulo. Beleza? Aí, então, deu 31,788, né? Aqui. Dá uma arredondada aqui, a gente pode pôr 31,79, né? Então, 31,79 graus, tá? Aí, essa tabela, o R e o S, eu vou achar pela tabela aqui da resistência. Deixa eu só abrir aqui fechou aqui minha apresentação. Então, esse RS eu vou achar por essa tabela aqui, ó. Essa tabela é a tabela 3.22. 3.22. Deixa eu abrir aqui no livro, vai ser mais fácil. Tabela 3.22. Toda hora fala aqui. Então, é a resistência e reatância dos condutores de PVC a 70 graus Celsius, valores médios. Então, só que aí, como que acontece? No caso, eu vou pegar pela seção do cabo, né? E aí, para eu descobrir a seção do cabo, eu tenho que fazer aquele primeiro método, né? Encontrar aquele primeiro método. Mas o primeiro método nosso aqui, o comprimento, né? Ele não interfere. O primeiro método, até estou com a resolução aqui do lado, o primeiro método, o que a gente vai pegar? A corrente, essa corrente eu vou multiplicar ela pelo fator de serviço, encontrei ela aqui, eu vou multiplicar ela pelo número de motores que eu tenho. Então, eu encontrei, no caso, 153, né? Pelo meu método de referência, que é o método D, eu encontrei uma seção de 95. Tá? Eu não vou repetir esse cálculo aqui, porque a gente já fez aqui para essa letra A, né? Considerando essa resolução aqui como sendo para a letra A.
eu vou só pôr que o método de referência é o método D, tá? E aí que eu vou pôr essa observação aqui, que pelo primeiro critério, é, pelo primeiro critério, né, eu tenho uma seção do circuito aqui igual a 3 cabos de 95 milímetros quadrados, né? Então, esse aqui foi o cálculo que eu fiz aqui considerando o primeiro critério. Então, com base nesse valor, eu vou encontrar o valor de R e o valor de X. Também considerando uma impedância de sequência positiva, tá? Na maioria dos casos, eu acho que acho que todos, a gente vai usar essa impedância de sequência positiva, tá? Só quando o exercício falar que é uma impedância de sequência zero, você usa essa tabela, mas na maioria dos casos a gente vai usar essa impedância aqui de sequência positiva. Então eu vou vir aqui no 90, no 95, no cabo de 95. Então minha primeira coluna aqui é o R, que é a resistência, e o meu X vai ser a minha reatância, né? Igual a gente viu aqui na fórmula aqui em cima. O X é a reatância e o R a resistência, né? Então, meu R, quer dizer, a minha reatância vai ser 0,2352. Então, aqui 0,2352, tá? Ó, 0,2352. E minha reatância vai ser 0,1090. 0,1090. Essa é a minha reatância. Então, eu estou com todos os dados aqui que eu precisaria eu preciso para encontrar esses valores aí, né? Aí, daí é o seguinte, vamos fazer esse cálculo aqui usando, então, a primeira, essa fórmula aqui da queda de tensão, tá? Então, primeiro a gente vai usar essa fórmulazinha da queda de tensão para verificar qual o valor dessa queda de tensão para esse circuito, né? Para esse circuito, a gente já vai fazer esse cálculo aqui, né? Talvez possa até que, como a gente aumentou muito o comprimento, talvez ele pode ser que dê até maior do que a queda de tensão máxima admitida, né? Que o circuito deu. Eu vou até utilizar essa forma aqui para a gente calcular isso aqui.
com essa informação aqui. Então, vamos calcular aqui a queda de tensão, né? Então, vamos ver. Eu estou achando que se brincar vai dar mais que 5%, tá? Se der mais que 5%, o que que a gente pode fazer? A gente pode verificar, verificar qual o comprimento máximo que esse circuito aceitaria com uma queda de tensão máxima de 5%. Dá para fazer isso também, né? Mas primeiro vamos ver com esse valor aqui que eu joguei aqui de 150, de 1.500, o que que aconteceria, né? Então aqui, né, meu delta VC, ele seria aqui, substituindo aqui os valores, né? Raiz de 3 vezes o IC, que é 15,4, né? 15,4. Ah, tá. Não, peraí. O meu IC não é 15,4, não. Eu tenho que multiplicar por 10. Meu IC é 15. Meu IC, na verdade, ele é mais, né? Aqui eu pus que o IC é 15,4, mas o 15,4 é o meu INM, né? Meu INM é 15,4. Eu tenho que multiplicar por 1 e multiplicar por 10, né? Tem que fazer. Esse aqui ficou errado, né? Esse aqui não é o IC, ó. Esse aqui é o meu INM, que é a minha corrente nominal do motor, tá? E essa aqui é a minha corrente nominal do motor. O meu IC, na verdade, ele é um pouquinho mais. Valor aqui. Aqui é o meu INM, que é 15,4, né? Vou calcular isso aqui rapidinho. Porque, na verdade, meu IC, ele vai ser o meu INM vezes o fator de serviço. Então, meu IC vai ser o 15,4 vezes 1, né? Então, aí o meu IC continua sendo 15,4 amperes. Aí eu vou chamar aqui meu IC total, né? O IC total aqui, o IC do CCM, é o IC do CCM, que eu vou pegar aqui o N vezes o IC, né? Que é o número de motores vezes o IC. Então, meu IC do CCM, ele vai ser 10 vezes 15,4, né? Então, aí, na verdade, aqui, meu IC do CCM, ele vai ser 154 amperes, tá? Aí sim, utilizando o método de referência ali, né, eu vou encontrar uma seção nominal de 15. Então, esse aqui, fazendo pelo primeiro critério. Fazendo o cálculo aqui pelo primeiro critério, eu encontro esse valor aqui.
né? Primeiro critério, I do CCM 154, com isso a minha seção nominal de 95, né? Pelo método de referência dele. Então, se eu fizer aqui pelo segundo critério, aí o segundo critério, eu já vou utilizar essa fórmula aqui, né? Uma delas é essa. Então, agora sim, vamos calcular aqui pelo segundo critério, e aí eu vou substituir os valores aqui. Então, meu delta VC, ele vai ser raiz de 3 vezes o IC. Aqui está falando IC, né? Mas é o I do CCM, que eu já vou calcular. Então, eu já vou jogar aqui o valor de 154. Vezes aqui o LC, que seria 1.500. Agora, então, em vez de 150 a 1.500. Na verdade, eu acho que eu já tô imaginando o que vai dar aqui, né? Vai dar 10 vezes maior. Porque ele, como o LC está diretamente proporcional, ele é diretamente, né, proporcional aqui, então se eu aumentar 10 vezes, isso aqui vai aumentar 10 vezes. Eu tinha encontrado 2,6, vai dar aí 26% de queda de tensão. Vai dar 26% de queda de tensão, né? Mas vamos fazer aqui. 1.500. Isso aqui vai ser vezes o R. O R vai ser 0,2352, né? O R vezes o cosseno do ângulo, né? Então, eu já posso pôr o cosseno dele, que é 0,85, ou o cosseno de 31,79. Eu já sei o cosseno dele, que é 0,85. Eu vou pôr aqui 0,85. Mais o x, que vale 0,1090. Isso aqui vezes, né, o seno aí, desse ângulo, né? Eu também posso já calcular aqui também, né? Descobrir o que é o seno do 31,79, 31,79. O seno de 31,79 é 0,52, né? 0,52, 0,5268 aqui, né? 0,5268. Ou então também escrever aqui como seno, que aí depois eu jogo esse valor na calculadora, eu não perco nenhum dado, né? E isso aqui tudo vai ser dividido por 10 vezes o NCP, né, que é o número de condutores em paralelo ali, que vai ser 1, vezes a minha tensão aqui, no caso, que é 380. Né? Então, esse delta VC aqui, eu vou encontrar um valor aqui vou jogar tudo isso aqui nessa calculadora, aqui, então vou fazer a parte de cima primeiro, vai ser raiz de 3 vezes 154 vezes 1.500 vezes, abre parêntese, 0,2352 vezes 0,85 mais 0,1090 vezes seno de
31,79. Fecha parênteses. Isso aqui vai dar esse número aí de 102.963, né? Isso aqui eu vou dividir, né? Abre parêntese, 10 vezes 1 vezes 380, 3.800, dividido por 3.800. Então, ó, 27,09. 27,09. 27,09%, né? Então, aqui, né, realmente igual eu tinha pensado, né? A gente tinha encontrado uma queda de tensão de 2,69, né? Aumentou 10 vezes ali o comprimento, aumentou 10 vezes a queda de tensão. Então, a queda de tensão, ela é proporcional ao comprimento, né? Você vai aumentar o comprimento, vai aumentando a queda de tensão cada vez mais, tá? Então, se a gente perceber, o exercício aqui, ele meio que já está furado, né? Porque tô pedindo para admitir uma queda máxima de 5%. Então, ele não... Com essa distância, ele pega uma queda máxima maior do que 5%. Ele pega uma queda de 27%, né? Aí é o seguinte, tem dois caminhos aqui que eu quero seguir. Verificar para uma queda, para realmente, não tem outro jeito, a minha distância é essa, é de 1.500. Então, infelizmente, aí a gente teria que fazer outros critérios, né? Por exemplo, um deles é usar dois cabos paralelos, porque aqui eu multiplicando aqui por 2, ó, isso aqui já cai pela metade também, né? De 27 aqui vai lá para vai para uns 13, né? 14, 28, 13,5 mais ou menos, né? Então, eu teria que ir colocando cabo paralelo aqui para diminuir, para diminuir essa minha queda de tensão. Seria um recurso possível, né? Se eu tivesse jeito. E outro caminho que eu quero seguir é o seguinte: depois descobrir qual que seria a queda de tensão, qual seria o comprimento máximo para essa queda de tensão, que a gente ia isolar esse LC e jogar aqui 5%. Também é uma alternativa, tá? Mas por curiosidade, vamos fazer o seguinte: vamos agora encontrar qual seria a bitola para essa queda de tensão desse valor aqui, né? Qual seria essa bitola? Aí, no caso, eu já vou usar essa fórmula daqui, né? Eu já vou usar essa fórmula daqui, que é a fórmula simplificada, né? Que a gente chama de fórmula simplificada, né? Então, para descobrir qual que seria essa bitola aí, né? Para esse valor de queda de tensão aí de tantos por cento, aí de 27,9. Então, nesse caso, a minha seção, né, do condutor seria o quê? Né? Seria 100 vezes raiz de 3 vezes. Aqui, esse valor aqui é o do cobre, né? É o do cobre, é a resistividade do material condutor, a gente considerando cobre é 1 dividido por 56. Então, aqui vai ser 1 dividido por 56 vezes 1 sobre 56, tá? Vezes o comprimento, né? A somatória do comprimento vezes a corrente, né? Então, o comprimento aqui a gente está considerando 1.500, né? Então, vai ser 1.500 vezes o IC. Aí aqui eu já estou pegando o IC total, que é de 154.
Então, já peguei aqui o IC aqui total, 154. Isso aqui dividido por delta VC, que é o que a gente acabou de encontrar aqui, né, o delta VC, né, que vai ser 27,09. Isso aqui vezes a minha tensão, né, que é os 380. Então, a minha seção aqui, vou começar pegando esse 1 dividido por 56, que é esse número, ó, 1 dividido por 56, né, vezes o restante, vezes 100, vezes raiz de 3, vezes 1.500, né, vezes 154. Então, deu 714, só que isso aqui eu tenho que dividir por, abre parênteses, 27,09 vezes 380. Então, aqui eu achei uma bitola de 69, 69. É que aí você tá admitindo uma perca de 27%, né? Não tinha que ser 5, não? Não, eu queria. Não, eu queria ver qual que seria a bitola para 27 mesmo, sabe? Para 27%, qual que seria? Acho que eu fiz conta errada. 69,4. Porque aqui, ó, no exercício anterior também deu esse valor. Só que eu tinha considerado a queda de tensão de 2,69, né? Que foi o que a gente achou para os 150 metros. Ah, peraí. Não muda mesmo, não, tá certo. O que acontece? Aqui eu fiz 150 dividido por 2,69. É a mesma coisa de eu fazer 1.500 dividido por 26, né? Como se eu tivesse multiplicado esse aqui por 10 Aí você e multiplicou os dois por 10. multipliquei os dois por 10, multipliquei esse por 10, só que aqui também eu multipliquei aqui por 10, né? Aí realmente, então eu tenho que considerar o 5, né? Aí sim, aí se eu considerar aqui 5, aí esse valor aqui vai subir. Esse valor aqui vai subir. Aqui não vai fazer diferença, né? Porque eu subi um, subi o outro, né? Subi um, subi o outro. Então não vai dar diferença. Então eu tenho que fazer aqui com o 5, né? Considerando essa queda de tensão aí de 27 aqui, de 27 não fez diferença. Continuou dando os mesmos 69,4 milímetros quadrados, né? Agora deixa eu fazer aqui então, utilizando uma queda de tensão de 5%, né? Uma queda de tensão de 5%. Então aí aqui eu ia ficar com, vou reescrever a fórmula, né, que seria 100 vezes raiz de 3 vezes 1 sobre 56 vezes 1.500 vezes 154. Aí sim, agora 5
vezes 380. Quanto que a gente teria aqui, né? Então, vou fazer primeiro 1 dividido por 56, tá? Vezes 100, vezes raiz de 3, vezes 1.500, vezes 154. Assim, o 714. Só que agora vai ser dividido por 5 vezes 380. Aí aqui, aí eu já encontro uma bitola bem mais alta, né? 376, 376,04. 376,04, né, milímetros quadrados. Né? Então, como agora vocês viu que eu tive uma tensão, uma bitola bem maior, tá? Aí eu vou pegar só que eu não vou pegar esse valor, eu vou pegar um valor padrão, né? Vou pegar um valor comercial. Então, eu venho aqui na minha norma, venho aqui lá na minha norma, e vou lá na tabelinha de bitola, né, de PVC, aqui, né, PVC, ó, aí eu tenho que usar a mesma referência aqui, né, que eu tinha feito, né, ó, o método de referência é o D, método de referência é o D, 3 circuitos, né, método de referência D, 3 circuitos, então a última coluna aqui, aí eu vou pegar na verdade, não, né? Porque aqui eu não estou olhando a corrente. Não precisa olhar isso, não. Eu olho só do lado de cá. Só do lado de cá os valores padrões que tem aqui, né? No caso, ó, para cobre. Aqui tem cobre, aqui embaixo tem alumínio, né? Então, eu vou olhar para cobre. Então, o valor de referência comercial acima de 376 vai ser o de 400, ó. Né, que é os padrões que eu tenho. Depois da bitola de 300, eu tenho de 400, né, que aqui já está todos os meus padrões, meio, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300. Aí depois do 300 vai de 10 em 10, mais ou menos, de 100 em 100, 300, 400, 500, depois 630, 800 e 1.000. Então, no meu caso, eu tenho que pegar uma bitola de 400, né? Então, na verdade, aqui, a minha seção seria 3 condutores de 400 milímetros quadrados. Entendeu? Bom, pessoal, aí, resumindo aqui o meu exercício, para ver se vocês vão pegar a ideia. Né, primeiro eu fiz pelo meu primeiro critério aqui, né, essa letra B, né. Deixa eu voltar na letra A aqui. Na letra A, para 150, né, pelo primeiro critério, eu vi que eu precisaria, 150 metros, eu vi que eu precisaria de uma bitola de 95. Mas a minha bitola de 95 é pela capacidade da condução de corrente. Aí eu fui verificar pela queda de tensão. Pela queda de tensão, eu verifiquei, né, que utilizando os valores aqui da fórmula, eu teria uma queda de tensão aqui de no máximo 2,69, né, 2,69.
né? Então, assim, para essa queda aí eu fiz o cálculo para a queda de tensão de 2,69 e vi que se eu tivesse essa queda de tensão de 2,69, né, essa bitola aqui, assim, para uma queda máxima de 2,69, eu precisaria de uma bitola de 69,44. Então, a bitola de 95 me atenderia. E também fiz o cálculo para uma queda máxima de 5%, que foi o que o exercício falou. Eu posso ter uma queda de 5%. Para ter uma queda de 5% com essas mesmas características, uma bitola de 37,36 me atenderia. Você vai lá, professor, mas por que a bitola cai quando eu aumento a queda de tensão? É justamente porque eu posso ter uma queda maior. Uma bitola menor, ela me dá uma queda maior, né? Dá para perceber isso, né? Que se eu tenho uma bitola menor, ela tem uma queda maior para aquela mesma situação. Tanto é que eu aumento a bitola para diminuir essa queda, né? Só que se o meu exercício já falou que eu posso ter 5% de queda, então, para 5% de queda aqui, então eu poderia até usar essa de 37. Só que aí, considerando ambos os critérios, o critério 1 e o 2, nesse caso do exercício 1 com 150 metros, prevaleceu o critério 1, né? Que eu preciso de um cabo de 95, que esses aqui não me atendem pelo primeiro critério. Então, conclui-se que o cabo aqui, nesse caso, era de 95. Já aqui na letra B, que eu chamei de 1500, o que percebeu? Que para capacidade de condução de corrente é o mesmo cabo de 95, tá? E aí, quando eu faço o cálculo para ver qual que seria a minha queda de tensão, eu descubro aqui uma queda de tensão de 27, tá? Porém, jogando essa queda de tensão, se essa queda de tensão de 27 for aceitável, um cabo de 69 me atende, né? Um cabo de 69 me atende, beleza, né? Então, não teria problema de usar. Porém, mas não é aceitável essa queda de tensão de 27. Ela está muito acima da queda de tensão máxima permitida, né, que é de 5%. Ela está muito acima. Então, aí, adotando uma queda de tensão de no máximo 5%, para eu diminuir essa queda de tensão de 27, né, estou diminuindo ela de 27,9 para 5%. 5%, 27,9% para 5%. Para eu diminuir essa queda de tensão de 27,9 para 5, o que eu tive que fazer? Aumentar minha bitola de 69 para 400, né? Então, para eu conseguir diminuir minha queda de tensão e chegar no meu valor máximo, eu tive que aumentar minha bitola, certo? Então, foi o recurso aí que a gente teve, né? Que foi de realmente ter que conseguir aumentar essa bitola do cabo. Então, aí agora, considerando os dois critérios, né, o critério 1, né, e o critério 2, qual que vai ser o critério que vai prevalecer na escolha do meu cabo para a situação da letra B? É 2, né? O 2, exatamente. Então, nesse caso, eu vou levar em consideração a queda de tensão, o critério da queda de tensão. Ele prevaleceu em cima do 1. Por quê? Porque ele atende. Se eu eu estou usando uma bitola de 400 e para a questão da minha queda para a questão da minha corrente 95 atenderia, então, cara, tipo, tá de boa demais para o primeiro critério. Então, eu tenho que pegar o pior critério, né, que é o de 400. Então, por isso que tem que ser feito esses estudos. Ah, mas é viável? Um cabo de 95 estaria me atendendo, é viável eu usar um de 400? Ah, não é, né? É bem mais caro. Então, aí a gente tem que procurar outros recursos, né? E ver, né? Nossa, será que compensa eu botar um circuito realmente com 1.500 metros? Não tem outra alternativa e tal, né?
Então, é aí que a gente tem que começar a estudar aí as possibilidades, né? As possibilidades para conseguir uma bitola aí menor, né? Igual aqui, ó, se a gente for colocando dois cabos, né? Dois cabos em paralelo, eu vou começar a diminuir essa queda de tensão, né? Vou começando a diminuir essa queda de tensão, né? Que, tipo assim, ela pode chegar aqui até ter um valor aqui de um valor aqui menor que os 5% que é o admitido, né? Então, assim, igual eu tô com 27,9 ali, né? 27,09. 27,09. Se eu dividir por 2, se eu pus dois cabos ali em paralelo, ela cai para 13. 13 ainda está maior que o meu 5%, então ainda não me atende, né? Se eu pegar o 27 por 3, vai dar mais ou menos 9, né? 27 por 4 já vai dar o quê? 6, mais ou menos. 27,09 dividido por 4. Dá o 6, né? Então, eu ia ter que pôr 27,09 dividido por 5 para meio que chegar no 5%, né? Por que que eu estou querendo dizer? Se eu chegar no 5% aqui, né? Eu chegando aqui no 5%, ela vai estar dentro, né? Ela vai estar dentro do meu limite aqui, né? Ela vai estar dentro aqui desse meu limite. E aí eu poderia, dependendo, até atender com essa bitola aqui de 95, né? Com essa bitola aqui de 95 até me atenderia aqui, tá? Porque eu não estou ultrapassando, né? Não estou ultrapassando esses 5%. Eu só estou colocando cabos ali em paralelo. Mas é uma análise que tem que ser feita, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, né, igual aqui eu falei, né, conclui-se que o condutor de 95 deve ser utilizado, pois satisfaz ambas as condições. Então, aqui agora, nesse caso, né, conclui-se que o condutor de 400 milímetros quadrados deverá ser utilizado, pois atende, né, que eu fiz aqui, satisfaz, pois satisfaz ambas as condições. Então, esse aqui vai estar satisfazendo ambas as condições, de 400 milímetros quadrados, né? Aí, outra coisa que essa é a primeira exposição aqui, né? Considerando aqui os 1.500 metros e os 5%, né, de queda, de quanto que seria meu cabo. E a outra coisa que eu tinha proposto era descobrir qual que seria a distância máxima, né? A distância máxima que eu teria que utilizar, né? A distância máxima aqui que eu teria que eu conseguiria, visto visto uma queda máxima de 5%, né? Porque no exercício anterior a gente viu que o 95 ele ainda ficou desperdiçado, né? Se eu usasse aqui um cabo de 95 aqui, né, do jeito que a gente fez, eu ia ter uma queda aqui de 2,69, né? 2,69 aqui, eu poderia até usar um cabo até menor que 95, poderia usar um cabo de 69, que ia me dar uma queda de tensão de 2,69. Então, eu poderia. Então, dá para perceber que eu consigo, né, aumentar
aumentar essa distância, né? Então, eu vou salvar isso aqui. Vamos criar assim uma letra C aqui, ó, no nosso exercício. Seria o seguinte: verificar qual o comprimento, né? Qual o comprimento máximo permitido para uma queda de tensão. Verificar qual o comprimento máximo permitido para uma queda de tensão. Verificar o comprimento máximo permitido para a queda de tensão máxima. E obedecendo o critério 1, né? Tipo, eu tenho que obedecer o critério 1, porque, por exemplo, aqui o de 400, né? Pegando 1.500 metros, dando uma bitola de 400, eu estou obedecendo a queda de tensão de 5. Não estou ultrapassando. Só que eu quero que obedecer esse critério 1. Eu quero que ele não passe aqui do critério 1. A minha ideia é mais ou menos essa. Verificar. Então, verificar qual o comprimento máximo permitido para a queda de tensão máxima de 5%. Dentro do critério 1. Sem ultrapassar a bitola sem ultrapassar a bitola estabelecida no critério, no critério 1, no primeiro critério, que é o da ampacidade, né? Da ampacidade. Virou outro exercício, né? Então, era só para não numerar, não sair renumerando isso aqui. Bom, só para a gente fazer aqui, depois qualquer coisa eu mudo isso. Tá, mas acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu estou querendo fazer aqui, né? Então, assim, na verdade, o que eu já salvei, eu vou salvar como. Vou salvar aqui como letra C. E aí, eu vou apagar aqui, vou apagar esses cálculos aqui que eu fiz, para manter aqueles dados ali que eu achei.
Só que agora eu tenho que considerar aqui, né? Vou pegar aqui só essa letra C. Agora no meu exercício aqui, tem que considerar essa letra C. Certo? Verificar qual o comprimento máximo permitido para a queda de tensão máxima de 5%, se a ultrapassar o bitola estabelecida no primeiro critério aí da ampacidade. Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui, né? E também é a primeira vez que eu estou propondo essa alternativa. Então, agora aqui pelo segundo critério, como eu quero estabelecer aqui o LC, né? Eu vou ter que mexer nessa fórmula aqui tudo, né? Para começar, né? Eu vou ter que passar esses aqui multiplicando para lá e os outros aqui dividindo, né? Então, meu LC aqui, agora ele vai ficar o seguinte. O LC, né? O que vai estar passando lá multiplicando? Vai estar a queda de tensão, né? A minha queda de tensão delta VC, vezes, o que está aqui embaixo passa multiplicando, 10 vezes o NCP, vezes o VFE. E o que está aqui junto com o LC aqui vai passar dividindo. E vai ser o quê? Raiz de 3 vezes o IC vezes, né? R vezes R cosseno, né? R cosseno φ mais X seno φ, tá? Bom, então é isso. Então vamos ver aqui o que vai acontecer aqui com esse LC, né? Porque tem um detalhe aqui, pessoal, não sei se consegui passar para vocês assim se ficou muito claro, é o seguinte: quando eu calculo quando eu uso essa fórmula que eu estou usando aqui agora, que eu encontro esse 2,69 nesse exercício, esse 2,69, ele está me mostrando qual que é a queda de tensão que eu tenho usando uma bitola de 95, né? Ele está me mostrando isso. Porque tanto é que o R, né, o valor de R e o valor de X, que é a resistência aqui, né, e a reatância, eu peguei numa tabela em referência a esse 95. Então, eu peguei em referência a ele, né? Então, assim, essa primeira fórmula que eu utilizo é para verificar se esse cabo de 95 atenderia o meu critério. Então, beleza. Então, eu estou verificando isso, que esse cabo de 95 atende. Aí, essa segunda fórmula é para verificar a bitola, né? Para verificar a bitola que eu teria que usar, considerando a queda de 2,69 e considerando a queda máxima de 5%, tá? Então, nessa primeira situação, eu só estou verificando, né, para esse cabo de bitola de 95, qual que seria essa queda máxima para esse tipo de comprimento, né? E aí depois na verdade, eu nem precisaria usar essa segunda fórmula aqui, ó, né? Essa segunda fórmula
no primeiro caso, eu nem precisaria usar ela, porque como esse critério, a minha queda de tensão já deu menor que 5%, então eu já sei que o meu primeiro critério ele vai me atender. Então, assim, eu faço isso aqui só para comprovar para vocês que realmente o meu primeiro critério vai me atender, né? Aí, quando eu vou para a segunda situação, né, aí já dá diferente, né? Quando eu venho, quando eu venho para essa situação de cá, o que que acontece? Como a minha queda de tensão aqui, né, considerando esses dados aqui do cabo de 95, como a minha queda de tensão ela já deu maior do que 5%, eu falo, opa, então esse primeiro critério não vai me atender. Esse primeiro critério não vai me atender. Então vamos fazer o cálculo aqui para uma queda de tensão máxima de 5%, de quanto que vai ser o meu cabo, né? Aí sim, eu vejo com um cabo de 400. Essa conta que eu fiz aqui, ela nem é importante, na verdade, ela só mostra qual a bitola eu utilizaria se eu pudesse usar uma queda de tensão de 27,9. Essa bitola atenderia, mas eu não posso, tá? Então é assim, essa fórmula que eu uso, se essa porcentagem der abaixo de 5%, então eu já uso o primeiro critério. Se ela der acima de 5%, eu vou utilizar essa outra fórmula para ver de quanto que seria a bitola, tá? Então essa aqui não é importante, né? E igual aqui também. Isso aqui também não, para mim não é importante, né? Nenhuma das duas aqui no caso não precisaria fazer porque minha queda aqui já deu menor do que 5%, tá? Só para dar uma esclarecida aí no exercício. Aí agora aqui o que eu estou fazendo? Considerando essa bitola de 95, eu não estou mexendo na bitola, então assim, essa fórmula aqui acho que eu nem vou usar ela. Acredito que se eu usar ela, eu acredito que se eu usar ela com o comprimento que eu encontrar aqui, eu vou encontrar a mesma bitola de 95. Eu estou achando que é. Depois a gente pode fazer para conferir, tá? Mas aí aqui eu estou verificando o seguinte, com a bitola de 95, com todas essas características aqui desse motor, qual a distância máxima que eu poderia utilizar para não ultrapassar essa queda de 5%? Então a ideia é por aí, né? Então vamos lá, substituir aqui. Então meu delta VC 5, né? 5%, que é o máximo, vezes 10 da fórmula, utilizando só um cabo também por circuito, vezes 380. Então, aqui fica a raiz de 3 vezes o IC, né, que no caso é o IC do CCM, que é 154, vezes o R, que está ali, 0,2352 vezes o cosseno φ, que é 0,85. Isso aqui mais o X, que vale 0,1090 vezes o seno do 31,79, tá? Então, é isso aqui. Vou dar uma puxadinha aqui. Então, aqui, né, eu vou encontrar meu LC. Então, meu LC vai ser 5 vezes 10 vezes 1 vezes
380. Esse aqui, 19 mil. Esse aqui eu vou dividir por, né? Abre parêntese, raiz de 3 vezes 154 vezes, abre parêntese aqui de novo, 0,2352 vezes 0,85 mais 0,1090 vezes o seno de 31,79. Fecha parênteses uma vez, fecha parênteses duas vezes. Então, isso aqui vai dar igual a 276,79. 276,79, qual unidade? Metros. Metros, exatamente. Então, arredondando isso aqui, né, mais ou menos 280 metros, né, 277, para não arredondar demais, né? Então, aqui a gente verificou que para eu atender o primeiro critério, que é de 95, bitola de 95, para atender o primeiro critério, e também atender o segundo, né, não ultrapassar o primeiro critério, qual seria o aproveitamento máximo que eu teria, né, obedecendo os dois critérios? O meu aproveitamento máximo seria uma distância de 277 metros, né? Aí eu estaria atendendo os dois critérios certinho, né? Você entendeu? Vocês entenderam onde que eu quis chegar aqui? Porque com uma distância de 150 metros, eu usei uma bitola de 95 para o primeiro critério, e o segundo critério, ele ficou, vamos falar assim, subdimensionado, né? Eu poderia ter usado mais ali, uma distância maior, ele ficou subdimensionado. Quando eu fiz aqui essa letra B, eu joguei 1.500, o primeiro critério, o segundo critério deu uma bitola de 400, só que aí o primeiro, aí a questão da ampacidade ficou subdimensionada. Ó, pô, num cabo de 400 eu poderia usar uma corrente bem maior, né? Aí quando eu fiz aqui e achei essa distância de 277, ela ia ali casar os dois critérios, né? Ou seja, eu teria o aproveitamento máximo, né? Atendendo a minha ampacidade e atendendo a minha distância, caso fosse necessário, né? Então a minha ideia foi mais ou menos por aí, tá? Para tirar a prova aqui, né? O que eu tinha comentado, eu acredito que eu acredito aqui que se a gente assim, eu acredito que se eu jogar aqui nessa fórmula, né, aqueles valores ali com a distância, com essa distância de 276,79, eu vou encontrar essa bitola aqui, né? Vamos ver. Vamos fazer esse teste aqui. Também ainda não fiz, não tinha feito, não. Então, se eu pegar aqui 100 vezes raiz de 3 vezes 1 sobre 56, né, que é o cobre aqui, vezes o LC, que aí agora eu vou usar os 276,79, vezes o IC, que é 154, isso aqui dividido por os 5% que eu estou considerando, né, aqui, vezes os 380. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, né,
vou fazer aqui, ó, 1 dividido por 56 primeiro, encontrei esse valor, vezes raiz de 3, vezes 100, vezes 276,79, vezes 154. Isso aqui, dividido, né? Dividido por 131.000, dividido por 5 vezes 380. E a gente encontra 69. Não bateu. Por que não bateu? Bateu com os valores de 69 que a gente tinha considerado aqui. E aqui também. Não, entendi por que bateu 69. Por que bateu 69 aqui. É aquela mesma questão que a gente fez na 2 aqui, ó. Que tinha batido 69. Eu tinha aumentado a distância, mas também aumentei a queda de tensão, né? Em relação ao primeiro. Aqui eu tinha usado 150 metros e 2,69. Aí depois eu aumentei aqui proporcionalmente também, 1.500 e 27,9. Aqui, nesse caso, eu aumentei aqui também a distância para um caso de 5%, né? Que aí voltou lá na primeira questão lá, né? Que eu tinha usado uma distância menor com uma queda de tensão menor, né? Tudo aqui está proporcional, ó. Ali eu tinha 150 dividido por 2,69, que dá um valor ali, ó, de 55, né? Que vai ser provavelmente vai ser mais ou menos um valor aqui que eu vou multiplicar aqui, que vai dar isso aqui. 150 por 2,69, 55. Se eu pegar aqui, ó, agora, 1.500 por 27,09 vai dar próximo de 55 também, quer ver? 1.500 dividido por 27,09 deu aí o 55. Se eu pegar aqui agora os 276,79 e dividir por 5, vai dar o 55 também. Então, aqui eu não cheguei, não encontro o valor de 95. Aqui eu encontro o valor, né, do cabo que admite, com essas características de 95 aqui, com essas características do cabo de 95, utilizando o cabo de 95, suportaria essa queda aqui de 5%, né? Que aí foi o cabo aqui de 69, né? Que eu encontrei lá desde lá do primeiro exercício. Não sei se ficou claro, se você confundiu aí vocês aí nesse caso. Porque está tudo proporcional, né? Está tudo proporcional. Os dados que eu estou utilizando aqui é tudo em cima desse cabo aqui de 95, né? Então todo jeito que eu mexo aqui, toda proporção que eu faço, ele vai bater nessa proporção aqui nessa proporção do cabo de 69 que atenderia essa queda de tensão aqui, né? Eu aumentei a distância, só que aumentei a queda de tensão, né? Então, voltou aqui nessa proporção aqui que eu tinha, tá? Então, esse cálculo aqui, também ele não
Esse cálculo aqui, nesse caso aqui, ele não é necessário. Esse cálculo aqui não é necessário nesse caso. Tá? Esses cálculos aqui, deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu pegar esse. Eu vou abrir um por um aqui e para a gente otimizar isso aqui. Só fazer uma... Bom, então aqui, ó, nesse exemplo 4A, eu vou até fazer esse aqui, ó. Vou pegar uma cor diferente aqui, corzinha mais clara, cinza. Nesse exemplo 4A, que eu admiti aqui, ó, 150, né? Esse aqui eu estava admitindo aqui, ó, fazer um resumão, 150 metros. Esse aqui que eu admiti, 150 metros, quando eu fiz esse cálculo, que eu encontrei que isso aqui era menor do que 5%, tá beleza, eu já tinha estabelecido que eu ia utilizar o 95. Eu fiz esse cálculo aqui, né, só para comprovar isso, que com uma queda de 5%, ia dar uma bitola menor que 95. E até com uma queda de 2,69, também ia dar uma bitola menor do que o de 95. Tá? Então, eu fiz essas duas verificações, né? Mas aqui, né, quando eu cheguei em 2,69, eu já nem precisava, né? Isso aqui foi para comprovar, né? Então, aqui para, sei lá, né, esse lado de cá foi para comprovar. Foi aqui, esse lado aqui foi para comprovar que o de 95 já me atendia. O de 95 já me atendia nesse caso, tá? Aí, quando eu venho aqui pro B, pro caso B, o que eu fiz? Agora eu quero que vocês façam para 1.500. Quando eu cheguei aqui, né, nesse de 27, aí eu vi que o primeiro critério não atende, né? Então, aqui, quando eu cheguei aqui, né, aqui eu tenho espaço, né, eu posso fazer assim, ó. Delta VC maior do que 5%, né, o delta VC aqui, né, maior que 5%, o primeiro critério não atende, né? Não atende. Nesse caso aqui, o meu delta VC foi maior do que 5%. Então, o primeiro critério não atende. Aí, o que eu tenho que fazer? Aí, eu tenho que vir aqui, né, e descobrir aqui qual que é a minha bitola, né? Qual que é a minha bitola. E essa conta que eu fiz aqui, ela meio que pouco importava, na verdade, isso aqui, né? Isso aqui foi mais, voltou lá no 69, foi mais para fazer aquela comprovação, né, de qual cabo, se fosse um cabo, qual cabo aqui atenderia com aquelas primeiras características, né,
qual cabo me atenderia se eu aceitasse uma queda de tensão de 27 para 1500? Se eu aceitasse uma queda de tensão, desconsiderando aqui os 5%, né? Então, esse aqui seria para delta VC igual a 27,9%. Então, se eu aceitasse uma queda de tensão de 27,9% com um cabo de 95, né? Aí eu poderia usar, não, cabo 95 não. Bom, essas características aqui, né? Uma queda de tensão de 27, eu poderia usar até um cabo menor, de 69. Mas eu quero considerar 5%. Então, como o delta VC deu 5%, o primeiro critério não atende, aí eu vou aqui para o segundo critério, né? Que é esse aqui, e encontrei meus 400, né? Aí aqui, esse caso aqui, né? Eu estou verificando qual seria a distância máxima, né? Verificar qual o comprimento máximo permitido para a queda de tensão máxima de 5%, sem ultrapassar a bitola estabelecida no primeiro critério. Considerando o cabo de 95, qual que seria essa distância máxima aqui para eu ter esse melhor aproveitamento. Então, seria mais ou menos por aí a ideia da queda de tensão, né? Que a gente está propondo aqui para vocês, tá? Depois eu já entraria aqui no terceiro critério, né? No terceiro critério. Aí a gente vai fazer o seguinte: esse terceiro critério, devido ao adiantar aí da hora, né? Eu vou deixar para a gente ver na próxima aula. Eu acho que não faz sentido agora eu começar ele aqui agora, ainda mais visto que, né, a gente teve que... Foi muita informação, né? Foi muita informação passada. Tanto é que eu nem vi que hora que o Thiago e a Isadora entraram aí, que hora que o Thiago e a Isadora chegou. Mas e aí, que vocês... Deu para entender essa questão do segundo critério, da queda de tensão? Ou ainda ficou alguma dúvida aí? Sim? Sim. Beleza. Né, então deu para verificar aí essa questão da distância, né? Que quanto maior a distância, maior a queda de tensão. Quando eu estabeleço uma queda de tensão máxima, não posso ter mais que 5%. Então, se eu vou ter que ter uma distância maior, eu tenho que aumentar minha bitola, né? E aquele último cálculo que eu fiz era para otimizar, né? Para otimizar o primeiro critério com o segundo, para não ficar um critério muito alto e um muito baixo, né? O ideal é dar essa otimizada. E a mesma coisa vai acontecer parecido aqui com esse terceiro critério, né? Que é o da capacidade de curto-circuito. Mas aí fica para assuntos aí para segunda-feira, para a gente ver isso aí na segunda-feira, tá? Vocês ficam aí sem nenhuma atividade aí para vocês aí dar uma descansada aí para a próxima aula. Fechou, turma? Então, já vou finalizar por aqui também. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né? Semana tá corrida aí para todo mundo. E aí, segunda-feira, a gente volta a se falar. Tranquilo? Eu boto presença Maravilha. lá para vocês. Então, para a turma de automação, até amanhã, né? Para o Ricardo, até a próxima aula, até segunda-feira. Valeu. Até amanhã, professor. Valeu, Thiago. E aí, Ricardo, tudo certo? Tudo? Oh,